Bom dia, vamos falar a verdade aqui. Ontem eu tinha feito um vídeo, eu até tirei ele do ar, porque eu percebi que ainda estava muito cedo para poder falar desse assunto. Mas já que a coisa já está um pouco mais calma, a gente pode ter uma conversa um pouco mais civilizada sobre essa situação. Porque eu precisava também entender o que diabo estava realmente acontecendo aqui. Nada mais é do que uma briga de marido e mulher. O único lado ruim é que foi roupa suja lavada em praça pública. Aí não ajuda muito, meu amigo. Convenhamos. Eu não posso passar pano pro Malafaia, até porque eu também não passei pano pro vagabundo do Marçal. No caso do Marçal, realmente tinha motivos demais para fazer isso. Já no Malafaia, meu, foi bobagem. Desculpa, mas você caiu na... Tudo que eu consigo entender é que você caiu na pilha errada. Foi manipulado, estava claramente que ele já estava esgotado psicologicamente e pior, foi induzido e redirecionado a atacar Bolsonaro. Tava muito nítido isso. Qualquer um que tem um pouco mais de noção das coisas vai perceber essa situação. Agora, os certos idiotas que se acham... Ai, Malafaia traiu, e aí? Bolsonaristas. Não vai repudiá-lo que nem vocês fizeram com o Nicolas e o Geyer? Ou bunda mole? Tem uma enorme diferença entre traição e lavar a roupa suja em praça pública. Malafaia já tem um histórico. Todo mundo sabe que quando ele perde a cabeça, ele faz merda. Sai de perto que vai vir bomba. E de fato, eu tenho uma ou duas ressalvas sobre essa situação. Tanto do que ele falou, como também da situação em si. A ressalva da situação em si. Tinha que ser com a vagabunda da Mônica Bergamo? Tinha que ser. Poxa, não podia ter uma conversa civilizada com o capitão e ainda dar uma bronca nele? Não em live, mas sim em off. Porque eu entendo. Quem conhece o capitão de perto, quem tem intimidade com ele, tem o direito sim, de criticar e falar: ó, capitão, na boa, você fez isso, isso, isso. Cara, você já percebeu que você podia ter dado ruim? Se você não tivesse se mantido, entre aspas, desse jeito? Tivesse tido mais ênfase em descer porrada no vagabundo? Porque você sabe quem ele é. Então por que você não tomou uma iniciativa mais pesada? Podia ter se arriscado sim, sem problema nenhum. Pode ter certeza com isso. A população ia acordar e se tocar. Demorou muito para você tomar uma atitude dessas. É o que eu faria se eu fosse o Silas. Se eu fosse o Silas, tá? Não estou dizendo a minha opinião desse caso. Estou dizendo se eu fosse o Silas, numa outra situação, numa outra conversa, longe dos holofotes da mídia, eu simplesmente ia pegar e ter umas conversinhas. É o que eu faria. Uma coisa que é certa: roupas sujas lava em casa. Ok? Ok. Agora convenhamos. Eu sou obrigado a dizer que em partes, Sila teve razão em criticar Bolsonaro, porque ele estava irritado com a atitude de não tomar uma postura mais bruta contra o Marçal, mas, com todavia, entretanto, sou obrigado a dizer: Bolsonaro tá no campo minado aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo a gente não pode confiar em ninguém. A prova disso são esses Marceletes e a turma do Marçal. Os apoiadores, youtuber, jornalista, militante, burro, tá aí com a propaganda do nulo ou bolos. Ou seja, não são de direita. Vista Pátria mesmo já se entregou. Não é de direita. Não é de direita. Didi Red Pill praticamente se entregou com aquela live que ele fez com a Valéria e a turma lá.
Muita gente tá dando pau, querendo o que São Paulo seja entregue para a esquerda. Então implica, na minha opinião, na minha visão, aquilo que eu sempre falei. Deixa eu arrumar aqui que tá alto e não tá ajudando a me ver direitinho. Então, isso implica que aquilo que eu sempre falei, que o Marçal é esquerdista sem vergonha, enristido de direita, que o público dele não presta, que esse pessoal é um bando de pilantra, mau caráter. E agora ficou escancarado isso. Além de idiota útil, é burro. E esse pessoal de bobinhos, que se dizem de direita, se dizem que apoiam o Bolsonaro, vão ficar do lado do Marçal agora? Tá escancarado quem eles são de verdade. Tá escancarado quem ele é. Quem ele é e quem o segue. Então, se eu fosse vocês, meus amigos, parava com esse discursinho ridículo de ai, vamos votar nulo porque eu tô de raivinha com o Bolsonaro. Você não tá com raiva de Bolsonaro. Mire direito, seu idiota. Se você tá com raiva, mire na gente, na direita. Da raiz, de verdade, que chegou em você e falou várias vezes. Olha, Marçal é assim, assim, assado. Você não quer ouvir? Problema é teu, colega. A gente avisou. Agora as máscaras estão caindo. Quem segue Marçal e quem acompanha Marçal, quem é fiel de Marçal, é traíra, é pilantra, mau caráter, é burro. Vocês escolhem o termo que encaixa melhor. Se a carapuça lhe servir, encaixa tudo, ótimo. Mas o quê? Agora, vamos lá. O papo do Nicolas, outro papo que sem pé nem cabeça. Todo mundo falando que aquele documento é falso, e ele vem e fala que, supostamente, e se esse documento... Peraí, Nicolas, você não aprendeu a lição não com o capitão? Quer dizer que você realmente escolheu trair Bolsonaro? Ele deu o benefício da dúvida pra você. Ele chegou em você e ainda tem uma conversa de pai, de avô e neto. Tô contigo. E você ainda vai querer fazer isso? Olha, das duas uma. Ou você traiu, ou você é um imbecil idiota. Todos os políticos que apoiaram o Marçal também traíram. A Carla falando as merdas que ela falou. O Cleitinho, suas putaria. O Salles, que todo mundo já sabe o episódio. E não adianta vocês tentarem me falar que o Salles não é traíra, porque realmente aconteceu. Se ele tivesse ficado na dele, tivesse apoiado a Marina, de boa, gente. De boa. Era a posição certa a se fazer no caso do Salles. Mas não. Ele escolheu a atitude mais errada. Em vez de apoiar sua colega de partido, apoiou um cara que não tem nada a ver. E pior. Quem começou com aquela ladainha de que Bolsonaro era refém do sistema, de que Bolsonaro é frouxo, não sei o que, foi ele. E Marçal aproveitou a brecha e aumentou mais ainda o fogo. E atacando mais ainda Bolsonaro. Falando como é que ele falou. Gente, as coisas estão indo para um caminho que a gente precisa se aquietar. Tem hora que às vezes o melhor se fazer é calar sua boca e se acalmar. Para poder entender o que está acontecendo. E outra, em vez de você ficar... Ai, meu Deus! E com o fígado, usa a cachola. Kleber errou feio nas previsões dele. Ele vivia se gabando. Olha, Marçal vai ganhar de primeira. 31%. Olha, até certo ponto, seus raciocínio lógico tava dando certo. Mas a realidade virou pra você e falou: Naninha não, querido. Mentirinha, palhaçada e hipocrisia tem perna curta.
E tomou no brioco, no final das contas. Mais um cara que se achou o expert em política, no final se lascou. E vão tentar passar pano, vão tentar dizer que é culpa das caixinhas mágicas, vão dizer que é o diabo que mexeu na cabeça do Marçal. Sabe, toda essa conversa lá da Inc, gente, na boa, já deu. Esquece essa história de caixinha mágica, esquece isso, gente. Moraes não tá mais no comando do STF, do STE. Ele não tem nem poder mais de alterar aquele lugar. É palhaçada vocês ficarem pensando dessa maneira. É, na verdade, é bobagem. Como o próprio Kleber falava, sem o mágico, não tem como fazer a magia. Entendeu? Ou tem que desenhar? Eu tô muito cansado. Eu sinceramente não queria ter que voltar a falar um assunto que tivesse ligação com o Marçal. Mas pelo que eu tô vendo, se a gente não combater esses imbecis, não combater esses traidores e expô-los como traidores, eles vão querer fazer campanha contra o Nunes de qualquer jeito. Eu só peço uma coisa de vocês. Parem para pensar um pouco. Pensem um pouco se vocês realmente são de direita. Se vocês realmente se consideram de direita, então apoie o Nunes. E pronto. Meu, era tudo tão mais fácil. Se a gente tivesse seguido o capitão desde o início, era tudo tão mais simples. Porque a gente tem que ser adulto. Tem que ser responsável. E se a gente é que nem no navio, a gente tá, o Brasil é o nosso navio. A gente é no passe de Marujo, de Grumé, o ranking mais baixo da hierarquia para poder comandar um navio. A gente vai desobedecer o capitão por causa de um marujo que se acha capitão? Ou a gente vai obedecer o nosso capitão que tá lá? Siga para o norte, siga para o leste. Vamos para o oeste. Vamos para o sul. Vire de ponta cabeça. Vai dar certo, confie. Ou você vai num cara que tá louco? Eu não vou fazer nada que você quer não. Eu vou fazer do meu jeito as coisas, foda-se. Você não é nada. Seu frouxo. Gente, a direita tem que entender. Só existe uma liderança. Uma real liderança. E essa liderança é Bolsonaro. Não tem outro. Meu, já teve tanto episódio de babaca se pagando de a terceira via, se pagando de o fodão. E cada vez que aparece isso, vocês estão abraçando? Parou, meu, parou. Já deu, era pra você já estar vacinado. Cara, já era pra vocês estarem vacinados. Deixa dessa palhaçada de terceira via. Para de ouvir esses idiotas úteis. Para de ouvir intervencionista. Para de ouvir youtuber traíra. Como o Alan dos Santos, o Vista Pátria. É tudo traíra esse cambada, o Kleber. É tudo traíra, gente. Tudo traíra. Se eles fossem mesmo realmente fiéis a Bolsonaro, se eles fossem leais a Bolsonaro, nunca fariam o que fizeram. Se me chegava e falava, olha gente, não deem bola pra esse idiota, vamos tocar o barco em frente e votar no Nunes, pronto, acabou. Acabar com isso logo no primeiro turno. Vamos confiar no capitão, simples. Seja coerente. Se você se diz mesmo um bolsonarista, se você se diz de direita, para de ficar aumentando um ego inflado de um psicopata. Mas e o Silas? Ele não traiu o Bolsonaro. Vocês não estão dizendo que todo mundo traiu o Bolsonaro? Olha, existe uma enorme diferença entre você trair Bolsonaro e dar uma de louco e lavar...
roupa suja em praça pública. Existe uma enorme diferença. Na minha opinião, isso podia ser evitado. Mas eu entendi o recado também. Agora, se o Silas continuar a dobrar a aposta, continuar atacando o Bolsonaro, falando mais merda, aí eu não tenho como dizer que ele traiu. Mesma coisa aconteceu com o Nicolas, mesma coisa aconteceu com o Gaia, mesma coisa aconteceu com o Cleitinho, com o Salles, com um monte de gente. O Vista Pátria, o Alan dos Planos, que ficou frustradinho porque o candidato perdeu, o Constantino, toda essa cambada que tá atacando o Bolsonaro, toda a Santa Hora que tá atacando o Malafaia, todo mundo que tá atacando esses pessoal, e não são um pouco, são muitos, são traíras. Marco Feliciano, o Nicolas, Gaia, Cleitinho, Salles, eles vão ter que se entender com o público um dia. Um dia a casa vai cair para eles. Quando eles se tocarem que eles perderam o apoio de Bolsonaro, quando eles se tocarem que já era para eles, mesma coisa vale para Carla. A Carla já era. Por isso que ela dobrou a aposta pro vagabundo do Marçal. É um fato, gente. É um fato. Eu confesso, eu já tô bem cansado dessa estupidez, porque isso implica que a direita não amadureceu ainda. A parte mais importante vocês não amadureceram, que é lealdade, que é coerência. A gente já teve tantos episódios de gente traíra, gente mau caráter, querendo se pagar de terceira via, que vocês, quando viram aparecer um outro que nem o Marçal, vocês foram pular de cabeça nele. E o pior, vocês estão assim na palma da mão dele. Então para vocês tá certo então fazer voto nulo, tá certo para vocês entregarem à esquerda da cidade de São Paulo, uma das cidades principais do país? Tá certo isso para vocês? Se é assim que vocês pensam, então a gente não precisa de vocês. Porque vocês não são de direita mesmo. Agora, pro pessoal que começou a acordar do encanto e perceber, porra, meu, esse cara não presta. Essa gente aí é louca. Eu vou de Nunes. Boulos pra São Paulo? Tá louco? Não. Não vou foder com a minha casa, não. Agora é Nunes e pronto, acabou. É o certo a se pensar. Na verdade, era pra ter pensado dessa maneira desde o início. Evitaria um problema tão grave, tão chato. E pior, e melhor ainda, provaria que a direita estaria de parabéns em São Paulo, porque aprendeu com os erros do passado. Aprendeu a diferenciar entre uma pessoa honesta de um pilantra. Gente, não tem muito segredo. Não tem muito segredo. E para os caras que se acham inteligentes, que se acham espertos, arca com consequências depois. Porque vocês vão ser taxados de traíra pro resto da vida. Marçal marcou muito essas eleições daqui como um cara que prejudicou a direita. Vocês acham mesmo que a esquerda está preocupada com o que aconteceu aqui? Não. Eles estão adorando que aconteça isso, porque nacionalizou a briga. Não tinha que nem desenvolver esse pessoal todo que está de fora. Isso é um assunto pessoal de São Paulo. Só que isso provou o quão importante é as eleições. O quão importante é a gente ficar atento, porque isso vai se refletir em 2026. Se Marçal cair, for ficar inelegível, olha, com base no que eu vejo, tudo é possível. Hoje tudo é possível, porque a maioria está se alinhando para a direita. A maioria está indo para a direita. Muitos dos aliados de Bolsonaro foram eleitos. Então, para mim, no meu ponto de vista, você querer tentar colocar um cara como o Marçal para presidente ou um cargo importante de governador ou sei lá o que, é burrice. Mas enfim, daqui por diante agora fica esperto, porque ele já começou a fazer suas jogadas.
Ele agora tá querendo dar apoio pro Nunes, mas com condições. Nunes, você vai ser obrigado a fazer o que eu quero. Só que, vamos ser realistas, a pauta da escola cívico-militar já existe e vai continuar. Esse projeto da escola cívico-militar já existe e não vai parar por causa de um vagabundo. Sobre o setor de aulas de economia, meu amigo, já está implementado lá dentro. Para de falar merda, você é um bosta, cara. Você é um bosta, Marçal. Para de falar bosta, cara. Fica quieto na tua. Suma, sai fininho. Já deu pra você. Não tem mais necessidade de ficar e falando merda. Só isso que eu posso falar. Já deu. Fica quietinho. Resolva o teu problema aí com a justiça porque você fez merda e agora você tem que arcar. Simples assim.